Oiê, minha gente! Vamos lá falar mais uma vez de Mbappé. Finalmente, a novela vai, não vai, fica, não fica, acabou. E a gente tem Mbappé confirmado no Real Madrid. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre as minhas impressões da chegada do Mbappé no Real Madrid. Lembro para vocês que nesta semana teremos ainda vídeo aqui sobre os novos técnicos que vão chegar nos clubes italianos. Na quinta-feira tem tudo às claras respondendo as perguntas de vocês, mas para o vídeo de agora a gente fala um pouquinho sobre Kylian Mbappé. Vinheta, já deixa o like e confere se você está inscrito no canal. Muito bem, vamos falar um pouco deste fim de novela com a confirmação do Mbappé no Real Madrid. No final de semana, o Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões, 15ª Champions, e agora com mais uma estrela em campo. Vou dar um pouco aqui da minha impressão do que eu vivi da cobertura de dia a dia do PSG com o Mbappé no clube. É claro que estou aqui há pouco mais de um ano, então não é uma percepção de quem vive aqui há tantos anos assim, mas com certeza alguém que vive muito intensamente o dia a dia do PSG e do Mbappé nesses últimos anos. E claro que existe aí uma percepção do que a gente escuta de jornalistas, do que a gente vê dos programas de TV, até do próprio comportamento do Mbappé, não só no que chega ao Brasil, mas também em outras coisas internas. Recentemente, por exemplo, o Mbappé deu uma entrevista para uma televisão aberta aqui da França. Isso não foi ao ar no Brasil, mas uma entrevista em que o Mbappé praticamente não falou sobre futebol. Então, é um tipo de entrevista que a gente entende um pouco mais quem é a pessoa Mbappé e não apenas o jogador Mbappé. Então é um pouco dessa percepção que eu quero passar para vocês. Acho que a grande questão é o quanto que o Mbappé pode interferir no vestiário deste Real Madrid. É claro que a gente tem uma questão também em campo, e aí vai ser o Ancelotti que vai precisar acertar esse time, e eu acho que existem dúvidas sobre isso, tá? Já chego lá. Mas antes, a questão do vestiário, muita gente entende que o Mbappé vai estragar o vestiário do Real Madrid. É um vestiário que nesse momento tem uma união muito grande. A gente escuta a Tati Mantovani, que cobre brilhantemente o Real Madrid há anos, falar sobre como este grupo é unido. É um grupo que tem sim uma amizade muito forte. E claro, amizade não é motivo, não é ingrediente indispensável para equipes vitoriosas. O próprio Real Madrid já teve um vestiário que não era dos mais amistosos, aquele vestiário que já teve Cristiano Ronaldo, mas ainda assim é absolutamente vitorioso. Então isso não é condição. Mas a gente sabe que este vestiário tem uma amizade, uma união ali muito grande, é o que a gente vê, é o que transparece, e os títulos estão vindo dessa forma. E se fala muito no Mbappé, que não é um cara de grupo, que é um cara egoísta, que é um cara que, enfim, mimado, se usa muito essa palavra. Eu tenho uma percepção que é muito mais próxima da percepção que se tem do Mbappé aqui na França do que se tem do Mbappé no Brasil. A percepção e a imagem do Mbappé no Brasil, ela é muito influenciada pelo Neymar, no sentido de que pro Brasil, e tá tudo bem isso aí, o Neymar é o protagonista, é o centro da informação, e Mbappé é digamos, um coadjuvante da carreira do Neymar, né? Claro, o Neymar é o protagonista da vida dele. E no Brasil ele é o protagonista, porque ele é brasileiro e ele durante muito tempo foi o nosso principal jogador. Aqui na França é o contrário, o Mbappé é o protagonista da história e o Neymar é apenas um coadjuvante da carreira do Mbappé como francês, como jogador do PSG, porque obviamente pelos números, por tudo que aconteceu durante a carreira dos dois, nos 7 anos em que estiveram juntos no PSG, o Mbappé tem uma importância muito mais grande, ainda que tenha torcedor, e tá tudo bem ter esse torcedor, que acha que o Neymar é melhor ou maior, enfim.
no PSG, na torcida do PSG, na França, o Mbappé é maior na história do PSG do que o Neymar. E na minha opinião, é assim, os números mostram isso, mas a percepção do Brasil é de que o Mbappé foi muitas vezes um incômodo para a carreira do Neymar, e isso não é visto aqui dessa forma. Não vou esquecer que na cobertura das semifinais agora entre PSG e Borussia Dortmund, eu dei uma entrevista para um canal francês, o Canal Plus, que transmite inclusive a Liga dos Campeões aqui na França, e o repórter me perguntou se no Brasil a torcida estava a favor do PSG. E quando eu expliquei para ele que, olha, não necessariamente, e existe uma torcida, inclusive, muito contra o PSG neste momento, porque existe uma torcida contra o Mbappé, porque muita gente entende no Brasil que o Mbappé atrapalhou a carreira do Neymar e, de certa forma, fez da vida do Neymar um inferno e quis tirar o Neymar do PSG. Essa percepção não existe aqui na França. Então, o repórter ficou até meio surpreso, porque ele fez, mas como assim? E aí depois ele pediu para eu explicar um pouco mais e tal. Então, essa percepção não existe aqui, do Mbappé ser esse cara tão egoísta e tão mimado. Então, por isso, para mim, eu acho que essa parte da personalidade do Mbappé aqui é vista de uma forma um pouco menor, mas existe sim, claro, a perspectiva, e eu acho que ela é bastante correta, de que o Mbappé não é uma personalidade fácil. Ele é um cara muito ambicioso, ele é um cara que tem objetivos muito claros e que muitas vezes, até porque o PSG deixou que ele fizesse isso, ele sim se colocou acima do clube. E é um dos motivos, inclusive, que o torcedor do PSG respeita absolutamente a história do Mbappé no PSG, mas não tem um amor gigantesco pelo Mbappé. O Mbappé não é, ele é talvez não, pra mim ele é o maior jogador do PSG, mas eu acho que ele não é o maior ídolo. E a gente, até conversando durante a temporada com torcedores, a gente trouxe muitas vezes isso, nas transmissões aqui, nas minhas aparições, nas minhas conversas com vocês, de que ele não é o maior ídolo, né, desse PSG. Então não é um personagem, uma personalidade fácil, e isso eu entendo que essa percepção é correta, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o Mbappé é um dos atletas mais inteligentes que a gente tem nessa geração. E nisso, pensando nessa inteligência, eu duvido, não duvido de nada não no futebol, gente, mas eu tendo a acreditar de que o Mbappé sabe exatamente onde ele está chegando. Ele está chegando no Real Madrid, que acabou de conquistar sua 15ª Liga dos Campeões. E ele será inteligente o suficiente para se adaptar no grupo, porque com o grupo vencendo, ele tem qualidade para brilhar individualmente. E aí vão vir os títulos coletivos e também os prêmios individuais, como por exemplo a gente está vendo nessa temporada do Rodrigo. E eu não tenho dúvida na inteligência do Mbappé. Eu acho que no próprio PSG, ele usou a inteligência dele para que a situação fosse a mais benéfica possível para ele. E eu acho que ele vai fazer a mesma coisa no Real Madrid. Então, na minha opinião, o Mbappé não vai estragar o vestiário do Real Madrid. Em campo, eu acho que a gente vai precisar entender como é que vai ficar esse ataque. Eu colocaria o Mbappé no papel mais centralizado, Vini e Rodrigo, mas eu acho que são 3 jogadores que são capazes, principalmente com a evolução tática do Vinícius nessa temporada, são 3 jogadores que são capazes de terem um trio de ataque absolutamente móvel, com inversão de papéis e com a percepção de cada um deles de que em qual jogo, qual espaço está melhor para mim e qual espaço está melhor para você. Então, eu acho que isso é possível de acontecer. Vamos ver se vai encaixar, vamos ver se vai rolar feeling. Muitas vezes tem taticamente tudo perfeito, mas não rola o feeling, ainda que não exista ali uma animosidade entre os jogadores. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso em relação ao campo e bola.
Repito, o Mbappé é um cara muito inteligente, ele tem uma questão de marca muito forte e ele criou muito isso, ele planeja muito isso, de ser uma marca no futebol, não apenas um grande jogador que talvez ganhe melhor jogador do mundo, mas os projetos que ele tem em torno, a forma como ele se comunica, a forma como ele encara o trabalho dele com outras marcas, o papel dele como francês. Então, o Mbappé, eu repito para vocês, gente, ele é muito inteligente. Falando, por exemplo, aqui rapidamente de vestiário, se o Mbappé estragasse vestiário, ele teria estragado o vestiário da França. E eu não tô dizendo que o vestiário da França é perfeito, mas com o Mbappé no vestiário, e eu nem vou falar tanto da primeira Copa que ele é campeão, porque eu acho que ali naquele momento ele não era, né, o Mbappé que é hoje. Mas a gente viu a França chegando até a última final da Copa do Mundo, com o Mbappé sendo a estrela, com o Mbappé mostrando personalidade forte em muitos momentos, mas não estragando o vestiário, não estragando a equipe, não deixando que, se o vestiário não era somos melhores amigos, não era algo a ponto de influenciar negativamente no que ia para campo. Então, por isso que, para mim, tem tudo para dar certo. Eu acho que o Mbappé vai fazer tudo pensando nisso. E vamos ver em campo o que acontece com esse Real Madrid. Se você tá aqui até agora, não esquece de deixar o like no vídeo, deixa também o seu comentário, o que é que você espera do Mbappé no Real Madrid e confere se você tá inscrito no canal. Lembro que estou saindo de férias, mas seguirei aqui criando vídeos no canal. Teremos análise da chegada dos técnicos nos clubes italianos, né? A gente deve ter ainda nessa semana talvez a confirmação do Thiago Motta, a confirmação do Conte do Napoli, vamos ver se o Paulo Fonseca vai chegar também no Milan. Então, pelo menos 3 vídeos aí já para vocês. E na quinta-feira, diretamente da Bahia, teremos tudo às claras respondendo as perguntas de vocês na quarta-feira lá no meu Instagram, @ClaraAlbuquerque, abro caixinha de perguntas para vocês. É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!